Cairão, como Oi, é, como Joel. é que nós estamos aí? Tá afim de Bicho, é você quem começar? manda, velho. É você quem manda. Então vamos começar essa Começar brincadeira. aqui? Tá, deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Deixa eu apresentar você primeiro, então, para ficar gravado. Boa, boa. Vai lá, manda Ah, ver. pessoal, alô, eu vou cortar isso no vídeo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nono Meetup do Eluxier. Estamos muito felizes de chegar à nossa nona edição, quem diria. E hoje nós teremos uma apresentação do Cairo Noleto. O Cairo vai estar trazendo aqui um conteúdo muito massa sobre Elixir, principalmente sobre processos Elixir, como que essa parada funciona, processos Elixir e, naturalmente, processos Erlang são a grande maravilha dessa tecnologia que a gente usa. E entender como é que isso funciona faz uma diferença muito grande na hora de você trabalhar com Elixir e, naturalmente, com Erlang, né? Então, Cairo, cara, seja muito bem-vindo ao Meetup Eluxier. O evento é todo seu. Fica à vontade. Obrigado, Joel. Obrigado, galera. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Se estiver vendo aí, vocês avisam, tá? Eu não vou estar acompanhando o chat, então vou deixar ele para o lado ali para ele não ficar me atrapalhando. Bom, eu espero que todos e todos estejam bem. Hoje nosso papo aqui é para falar sobre como funciona o processo Elixir e como é que esses processos são usados para construir aplicações concorrentes, tolerantes a falhas e distribuídas. Para começar, eu trouxe aqui uma frase do livro do Programming Erlang do Joey Armstrong, que, traduzindo literalmente aqui, é a melhor coisa que você pode fazer é criar uma quantidade lagoon de processos. E Erlang, como nasceu na Suécia, a palavra lagoon pode ser traduzida não muito, não pouco, apenas na medida certa. Então, quem quiser depois aí pegar esse livro é maravilhoso. Bom, pessoal, a nossa agenda hoje é para falarmos um pouco da concorrência da BIM, depois a gente vai entrar um pouco em processos, eu vou tentar também explicar como é que funciona a concorrência, um pouco do paralelismo, de tolerância a falhas, escalabilidade, e como mesmo em uma linguagem imutável, a gente pode ter troca de estado, troca de mensagens e por aí vai. E por fim, eu vou só condensar tudo e como é que a gente pode combinar tudo isso no dia a dia. E aqui eu quero trazer alguns disclaimers aqui, tá? Nessa apresentação, eu criei alguns pseudocódigos, então provavelmente eles vão estar com erro, então não tentem rodar em casa. E a segunda é que essa apresentação, ela foi a apresentação que eu mais usei GIF na minha vida, então eu espero que isso não tire a atenção de vocês. Então, vamos começar. Começo de história, a máquina virtual do Erlang, ela se chama BIM, que é um acrônimo para Máquina Abstrata de Erlang, feita por Bogodan. Então, ela, no acrônimozinho de inglês, ela fica bonitinha. E ela foi feita para podermos criarmos sistemas de alta disponibilidade. E sistemas que vão rodar eternamente e que sempre vai ter capacidade de responder requisições que cheguem para esses sistemas. E para que a BIM tenha essa capacidade de alta disponibilidade, Erlang ela foi criada com 3 conceitos em mente, tá? A primeira deles é tolerância a falhas. Então, ela foi desenhada para minimizar, isolar e recuperar dos efeitos dos erros de execução. A segunda coluna, o pilar aí de Erlang, é que ela foi feita para ser escalável. Então, ela foi desenhada para lidar com aumento de mais recurso, sem precisar mudar muita coisa ou então fazer um deploy novo. E, por último, ela foi feita para ser distribuída. Então, ela foi feita para rodar nossos sistemas em diferentes máquinas, de uma forma que a aplicação continue funcionando, mesmo que alguma dessas máquinas tenha algum problema. E quem desempenha um papel fundamental em mente para todo esse rolê funcionar é um processo. Então, o processo, ele é um bloquinho nessa grande muralha da China, que é a BIM, e ele é o responsável pela BIM ser concorrente. E aí, o que nos dá a possibilidade de construir soluções escaláveis, distribuídas e tolerantes a falhas.
Os processos eles foram feitos para rodar de forma isolada, sem compartilhar memória com outros processos. Então, assim, ele limita o impacto de erros inesperados que a nossa aplicação pode ter. E com isso a BIM nos dá tolerância à falha. Como os processos foram feitos para rodarem de forma isolada, isso nos dá a oportunidade de executar os processos também de forma concorrente ao mesmo CPU. E como temos várias CPUs dentro de uma máquina, a BIM nos permite também rodar o nosso código de forma paralela. Então, em um combo só, nós temos concorrência e paralelismo. Mais uma vez, sistemas escaláveis. Os processos em Erlang, eles são baratos. Eles custam muito pouco de memória e são rápidos para serem criados. Se a gente for comparar aqui, a grosso modo, aqui, o tamanho de um processo Erlang com o processo de uma máquina, a gente vai estar fazendo uma comparação de kilobytes, que é o tamanhozinho aqui que tem os processos em Erlang, versus megabytes ali de um processo de máquina. E como um processo é isolado um do outro, e eles não compartilham memória, um processo que falha, ele não vai afetar os outros processos. E a BIM nos dá mecanismos para identificar quando um processo falha. Assim, podemos fazer alguma coisa sobre esse processo, como, por exemplo, reiniciar ele, fazer mais algumas outras coisinhas que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E, por fim, um processo ele pode gerenciar estado em memória e pode receber mensagem de outros processos para manipular ou recuperar esse estado. Então, resumindo tudo isso, a gente pode criar processos baratos, isolados, paralelos, tolerantes a falhas, escaláveis e que ainda temos como alterar e recuperar o estado daquele processo. E como a BIM ela foi criada com esses parâmetros, podemos usar a própria BIM para gerenciar mais coisas do que outras linguagens de programação. E essa palestra aqui é para falar sobre o processo da BIM e como podemos e vamos usar eles em nosso favor para fazer sistemas tolerantes a falhas, escaláveis e de alta disponibilidade. Então, primeiro ponto que eu vou falar hoje aqui, vamos falar um pouco na concorrência. A gente precisa falar sobre como a BIM executa os processos. Dentro do sistema operacional, a BIM é executada em um único processo. Então, um processo aqui a gente está vendo um processo do sistema operacional. E aqui é importante falar sobre isso porque os processos da BIM eles são bem parecidos com os processos do sistema operacional. Esse processo do sistema operacional, que inicializa a máquina virtual, ele vai abrir uma thread do sistema operacional para uma CPU. E ali ele vai inicializar um scheduler. Então, o scheduler ele vai ter a responsabilidade de fazer a execução dos processos e é dele também a responsabilidade de alocar tempo para que esses processos sejam executados. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que esses processos rodem de forma concorrente. Mas, como eles são concorrentes? Eles são concorrentes porque os schedulers da BIM eles são preemptivos. Então, o que isso significa? Tá? Os schedulers eles têm a capacidade de rastrear quanto trabalho um processo já realizou. E ele faz isso calculando o número de funções que foram executadas naquele processo. Então, depois de um certo número de execuções, se o processo não finalizou o seu trabalho, ele é pausado, ele é interrompido ali e ele vai ser colocado no final dessa fila de processo aqui. Então, o scheduler vai lá, traz outro processo para ser executado e vai fazendo isso de forma contínua. Então, foi a forma que a BIM fez para evitar que um processo ele tome conta de todo o recurso daquela CPU. E assim, de forma concorrente, a gente consegue executar os processos. E uma vez que temos um scheduler rodando em uma thread do sistema operacional, e essa thread está ligada diretamente a uma CPU, a BIM, então, cria esse scheduler para cada CPU disponível naquela máquina. Então, nessa bela ilustração que a gente tem aqui, a gente está vendo aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6
schedules aqui, cada um vinculado a uma thread, e cada thread dessa está ligada diretamente ao CPU. Então, tecnicamente, é como se a gente tivesse uma CPU aqui, ou uma máquina que tenha 6 CPUs executando código ali. E aqui, outra coisa que a gente pode ver também é que a BIM, ela tem, dentro dela, ela tem um load balance. E que é esse load balancing que ele é responsável por distribuir os novos processos que vão aparecendo aqui para alguma dessas filas aqui dos schedulers disponíveis. E aí é dessa forma que temos a máquina virtual do Erlang, capaz de processar de forma concorrente nosso código e agora também de forma paralela. Para quem não conhece, esse aqui é o Joey Armstrong. E o Joey, ele tem uma famosa frase sobre processo, que é a Let it crash. Então, essa frase, ela não é uma frase solta para a gente chegar e dizer assim, não, deixa quebrar aí que uma hora esse negócio vai voltar a funcionar, vai se resolver, então deixa quieto. Só que não é bem assim. Essa frase, ela existe, existe porque a BIM ela nos dá um mecanismo para que em caso de falha, aquela falha ela seja mínima, porque o nosso processo roda de forma isolada, e que afete somente ela mesma, tá? E a BIM ela também nos dá algumas estratégias para recuperar aquela falha e colocar o processo rodando novamente. Acho que muitas vezes aí na nossa vida de programação, computação, a gente se deparou em ter que reiniciar o sistema operacional para resolver um problema, ou ter que reiniciar o servidor porque ficou sem memória, ou ficou com processamento 100% e aí não funciona mais nada, não responde mais nada. Quem nunca, né, teve que reiniciar o Windows quando estava instalando ali o Max Payne, porque o Windows não resolveu instalar uma versão mais nova do DirectX, né? E na BIM tem uma coisa legal que você pode ter um processo que vai supervisionar outros processos e em caso de falha, esse supervisor aqui de cima ele vai lá e tem a capacidade de reiniciar só aquele processo ali que deu problema. Além disso, tem como tratar essas reinicializações. Assim, a gente tem um controle até maior do estado. Então, a gente pode pegar o estado atual, nesse momento que está dando uma crash aqui, por exemplo, nesse processo, e a gente pode inicializar um novo processo já com todo aquele estado. Então, a gente tem essa capacidade de fazer isso. Porque a BIM nos dá esse poder, ela nos dá essas ferramentas que a gente pode lidar com os processos para isso. E, além disso, a BIM nos dá várias abstrações para lidar com isso, que não é o nosso foco aqui hoje. Nosso foco aqui hoje é só falar sobre processo. Aqui eu vou fazer um compromisso que vai ficar até gravado aqui em vídeo, que é trazer em algum próximo evento, ainda esse ano, que está mais cravado ainda, trazer um pouco mais das outras abstrações que Elixir tem para lidar com o processo. E a BIM ela foi feita para escalar de uma forma absurda, seja verticalmente, aumentando memória e CPU. Então, quanto mais memória a BIM tem e mais CPU a BIM tem, mais ela consegue abrir processos e mais ela consegue rodar esse processo de forma paralela. Então, como eu falei antes, a BIM ela é concorrente, tem a capacidade de rodar vários processos em um único CPU. E só para trazer uma curiosidadezinha aí que eu aprendi estudando para fazer a apresentação, é que a BIM ela tem um limite de 134 milhões de processos. Então, tem que ter muita memória aí para poder rodar essa quantidade gigantesca de processos. E a BIM ela está aí garantindo, dizendo que vai executar todos esses processos aí, se a gente executar. E o mais legal disso tudo é que ela vai estar rodando tudo isso de forma concorrente paralela, usando as CPUs que tem e dentro de cada CPU rodando ali de forma concorrente. Então, isso é muito, muito legal em termos de escalabilidade. E da mesma forma que ela escala de forma vertical, a gente só precisa botar mais memória, mais CPU, ela também foi feita para escalar de forma horizontal. Então, adicionar mais uma máquina e executar a BIM significa que agora a gente vai ter a capacidade de executar esse processo dentro de um cluster da BIM.
Aqui a gente tem um processo que está, um sistema operacional aqui A, que está executando aqui um processo da ABIN, e a gente tem um outro sistema operacional aqui na B, que está rodando também o mesmo processo. Eles dois eles estão se comunicando aqui, ó. E eu tenho agora a possibilidade, dado que está tudo em cluster e a ABIN entende que está rodando dentro de um mesmo lugar, eu agora tenho a capacidade de executar um processo, fazer a inicialização dele dentro dessa máquina A para executar dentro dessa máquina B e vice-versa. Então, o legal disso é que isso começa a trazer um leque maior de possibilidades de soluções distribuídas para a gente. Então, como por exemplo, a gente pode distribuir de forma física esses clusters de aplicações em regiões diferentes, e como eles vão estar conectados e como eles vão estar se conversando, eu posso pegar e executar processos em lugares diferentes. Então, eu posso ter aqui um cluster nos Estados Unidos que consegue informação, que acessar a informação aqui num cluster na América do Sul, que consegue acessar a informação lá na rua. Acho que aqui começa a trazer um monte de possibilidades aí, tanto de, sei lá, aplicações distribuídas pelo mundo afora para que elas não caiam nunca, como também soluções mirabolantes aí que a gente possa botar de pé. E, além disso, você pode ter um supervisor que vai distribuir esse processo nessas máquinas, que vai orquestrar que algum processo não seja executado de forma paralela em máquinas diferentes, e por aí vai. Então, ainda assim, mesmo nesse negócio que a gente pode distribuir em vários lugares, ainda assim a gente pode ter uma pessoa ali que vai orquestrar, essa pessoa sendo um processo, né? Que vai orquestrar a execução desses processos dentro desse cluster. Eu mencionei errado aqui, viu, o tempo da prestação, porque eu acho que a gente está perto do fim. Não sei nem se vai terminar de comer esse sanduíche aí. Mas o mais importante é que a gente vai falar aqui agora de algumas capacidades que o processo tem. Então, como os processos ele executam de forma isolada aqui, ó, sem compartilhar nada, eles podem executar sem compartilhar nada com outro processo, tem uma forma que a gente pode, e como ele executa também de forma paralela, tem como a gente pegar, executar uma coisa em vários desses processos e depois a gente juntar. Então, tem como fazer isso. E aí, a galera do Erlang, ela fez com que cada processo tenha uma capacidade de enviar e receber uma mensagem. E a gente também tem a capacidade de poder recuperar essa mensagem e trocar informação e tudo mais. Então, dessa forma, a gente consegue não só executar o nosso processo, a gente vai executar o nosso processo de forma concorrente e paralela, mas também a gente pode dividir o trabalho de alguma coisa entre vários processos aí, depois pegar, recuperar a informação de vários lugares diferentes, agrupar tudo isso e processar, e ter aquela informação processada de forma paralela. Aqui, a gente tem dois processos rodando aqui, que estão rodando de forma isolada. Então, esse processo 3514.03 aqui, ele precisa de alguma coisa desse 3518.4 aqui, tá? E aí, o que ele faz? Como cada processo ele tem essa mailbox aqui em cima, tal qual a gente aqui tem um e-mail, eu posso agora pegar e mandar uma mensagem desse processo para esse outro. Então, quando a gente envia uma mensagem, ela vai cair no mailbox do outro processo, e esse processo ele pode receber quantas mensagens a gente quiser, enquanto tiver memória disponível dentro daquela máquina virtual. Essas mensagens elas são colocadas em uma fila, então, first in, first out, a famosa FIFO, e dentro de cada, e no nosso código, a gente vai usar uma função especial chamada receive, que o processo ele vai executar para cada uma das mensagens que chegou na mailbox na ordem. E aí é essa funçãozinha que a gente pode fazer a lógica que a gente quiser para poder tratar esses dados que a gente vai distribuir aí e executar de forma paralela / concorrente dentro dos processos. Uma vez que aquele processo ele terminou de processar, aqui na 3518,
ele também tem a capacidade de mandar a mensagem. Então, ele vai mandar a mensagem para o outro processo 3514, e ele vai mandar essa mensagem de volta. O outro processo, ele recebe na mailbox, também coloca na fila e usa o mesmo mecanismo da função receive para poder processar aquela mensagem de volta. E essa forma, dessa forma, é uma forma que a gente tem esses processos isolados, que eles continuam sem compartilhar memória, mas, dada essa capacidade de trocar mensagens, é como se a gente estivesse agora passando memória de um para o outro. Então, é como a gente compartilha estado usando os processos Elixir. Essas mensagens aqui, essas trocas de mensagem, elas podem ser tanto síncronas como assíncronas, tá? Os processos, eles suportam as duas formas. E quando é um processo síncrono, a mensagem ela vai ser executada e as outras mensagens que estão naquela mailbox, elas vão esperar até que aquela mensagem seja processada para continuar o processamento. Então, já falei que existem várias abstrações que a gente pode lidar com a troca de mensagens e que eu já falei aqui que eu vou trazer isso em outro momento. Então, por favor, podem me cobrar. Fique à vontade no meu Twitter, @cairnoleto, para fazer isso. E agora que a gente já falou que os processos são concorrentes, que os processos eles podem rodar de forma paralela em cada CPU de uma máquina, que eles podem rodar de forma isolada, sem compartilhar a memória, que podem ser criados em máquinas diferentes dentro de um mesmo cluster, que eles mantêm estado e dá para trocar mensagem um com o outro. A gente pode criar códigos que não criem, criar códigos que não criem processo. Sim, a gente pode fazer código que não precisa criar nenhum processo diretamente, mas com toda a certeza que a gente tem aqui, todo código que a gente criar, ele ainda assim vai rodar dentro de processos, que serão altamente concorrentes e paralelos. Então, aqui é legal, tem um negócio que eu sempre gosto de falar, é que para quem conhece um pouquinho aí de Erlang, já deve ter ouvido falar do Fênix, e o Fênix, ele pega cada requisiçãozinha, ele abre um processo, aquela requisição vai executar de forma paralela e concorrente. Então, a gente pode inundar o nosso servidor, enquanto ele tiver memória, enquanto ele tiver pool de conexões, ele vai conseguir processar as coisas. Então, isso é legal, porque todo código que a gente cria vai rodar dentro desse processo. Eles são altamente concorrentes e vão rodar de forma paralela. A gente também tem a capacidade de ter processos que vão rodar eternamente, tal qual um background job, ou manter conexões permanentes via sockets, ou qualquer outro protocolo de comunicação, ou qualquer coisa no longo prazo. Aqui a gente está falando de ser muito, muito longo prazo. A BIM ela foi feita para isso, principalmente quando você bota nossa BIM para rodar em várias máquinas, em clusters diferentes, que aqueles clusters se comunicam. Você pode ter estratégias na hora de trocar um servidor, de pegar os processos que estão executando de um lado, botar para outro e fazer com que aqueles processos troquem de um lugar para outro. Você também pode até fazer código, trocar o código em produção, colocar um código novo sem ter que reiniciar a máquina, porque a BIM ela foi feita para resolver várias dessas coisas, tá? E por fim, a gente pode escalar tanto de forma vertical, colocando mais CPU, colocando mais memória, acrescentando mais poder de processamento dentro desse cluster, mais poder de memória dentro dos clusters. E a gente pode fazer deployment sem precisar reiniciar cluster e tudo mais. Eu acho que também isso aqui fica um outro papo. Aqui não me cobre muito, não, porque esse aqui é talvez um ponto que eu ainda não entrei muito. Mas é legal. A gente também pode fazer soluções de código que vão usar os processos tanto de forma síncrona quanto assíncrona. Então, a gente pode, de fato, pegar uma parte do nosso código, dividir ele, executar em vários processos, esperar que aqueles processos terminem, juntar eles de novo, pegar cada partezinha de memória que está sendo executada nesse processo, juntar e dali seguir nosso código. Mas também dá para a gente pegar de forma assíncrona aí, bem parecida com a relação cliente-servidor, de ter tipo
uma relação muito próxima de cliente-servidor, que a gente vai lá, manda uma mensagem, ele processa aquela mensagem em um outro processo, depois ele devolve para a gente, depois que ele termina, ele manda a mensagem para o processo de volta. Então, é legal que a gente consegue ter tanto essa forma síncrona e assíncrona de executar e fazer nossa lógica, desenvolver nossas aplicações. E, por fim, eu queria dizer que só agora eu vou falar de Elix, a palavra especificamente, porque tudo isso que foi apresentado aqui ela é coisa antiga, ela não é coisa nova não, tá? Ela foi criada, a BIM ela foi criada desde o final da década de 80, e que nos últimos anos o José Valim cansou do Rails, do Ruby, de tentar resolver as coisas com o Ruby, e ele foi lá, viu o Erlang que era legal, resolveu um monte de problemas de concorrência, tinha um negócio muito legal ali de mutabilidade, né, do Erlang em cima do que já vinha, do que já existia de muito tempo atrás, muito consolidado no mercado. E ele fez isso para deixar um negócio muito mais legal também, que seja divertido da gente construir sistemas escaláveis, distribuídos e tolerantes a falha. E, pessoal, acho que minha prestação é essa, como já falei, fui rapidinho aqui. E como a gente já falou de vagas, eu tinha preparado um slide bonitinho aqui, mas fiquem à vontade aí para escanear o QR Code. Para quem chegou aqui para quem chegou ainda no meio da apresentação aqui, eu sou Caio Noleto, sou Senior Tech Manager na Tribe. E a gente está buscando pessoas programadoras que queiram trabalhar com propósito, de dar mais oportunidade para as pessoas. A gente faz isso através de uma educação de muita qualidade, com muita diversão com o Elix. Então, quem quiser mais informações, entra aí, fica à vontade, a gente já mandou ali no chat antes os links, a gente manda de novo. Não tem problema. E é isso, galera. Muito obrigado. Queria agora abrir para perguntas, a gente falar um pouquinho sobre processos, escutar um pouquinho de vocês aí. Fiquem à vontade. Ô, Will, o QR Code foi porque eu pensei já no vídeo que o Joel vai editar e botar no canal do EduXE, e aí fica fácil para a galera só apontar o celular na tela e não ter que ficar digitando e tal. Estratégia, do grego, estratégia, do inglês, strategy, do espanhol. Não sei estratégia do espanhol, mas muito boa estratégia. Estratégia. Olha lá, saiu, tá vendo? Cara, eu vejo que a galera está um pouco tímida em relação a falar a pergunta. Sim, então eu vou tomar a frente aqui, porque eu achei do caralho a tua talk. É importante lembrar que, assim, eu vi umas discussões... Perdão. Eu vi umas discussões sobre a real necessidade de você aprender sobre processos quando você está trabalhando com Elixir. E a verdade é que você não precisa aprender. Você consegue fazer muita coisa mesmo só com Elixir, com Phoenix, porque o Phoenix ele abstrai muitas coisas, né? Mas, na verdade, o que está rolando ali embaixo é processo pra cacete, de todo canto, entendeu? Então, é muito bom você entender como é que os processos funcionam, porque quando você precisa... Por exemplo, debugging. Eu assisti uma talk do Fred Herbert, aquele cara que escreveu o Learn You Some Erlang for Great Good. E ele mostrando as técnicas de debug dele. Cara, a técnica de debug dele é basicamente capturar as mensagens que passa de um processo para o outro. E eu fiquei tipo, caralho, genial, muito massa, incrível, muito inteligente e tal. Caralho, o cara é muito inteligente, eu sou muito burro. Como é que eu nunca pensei nisso? Foi basicamente isso o meu momento mind blow das técnicas de debugging dele. Enfim, é muito importante você aprender sobre isso. E aí eu ia fazer uma pergunta, acabei me empolgando falando sobre a importância disso, né? Mas a minha pergunta era o seguinte: eu esqueci a pergunta. Mas eu lembro demais.
Deixa eu falar, porque é realmente, Joel, só complementar, é super importante, tá? Como eu falei na apresentação, não necessariamente a gente precisa fazer código que vá rodar de forma concorrente e paralela. Tipo, não é necessário. Mas o mínimo que a gente tem que entender, acho que, e não é nem entender para você começar a codar, mas é entender depois de um tempo que você está, né, codando na linguagem, se aprofundando, sei lá, depois passou pelo pattern match, depois passou pelo pipe operator e tudo mais, é entender que os mecanismos que a BIM tem para trazer concorrência e paralelismo, ela é esse mecanismo que traz não só isso, mas também traz mutabilidade e traz mais uma porrada de coisa. E é legal a gente saber disso, porque tudo que está rodando dentro da BIM, ela no mínimo vai rodar dentro de um processo. Você falou do Fênix aí, o Fênix é muito legal, todo mundo fala dele, né? Acho que é o negócio mais... talvez a maior coisa que tem, porque a maioria das pessoas aqui e a maioria das pessoas vão trabalhar com desenvolvimento web. Mas tem muito mais coisas que a gente consegue fazer e que a gente não vê, sabe? Tipo, coisas que acontecem dentro da BIM que ela roda dentro do processo. Então, por exemplo, por exemplo, a gente pode pegar o Broadway, por exemplo. Pô, ele vai rodar dentro do processo, é uma aplicação para consumir filas, e aí você sobe isso dentro da BIM da VM, ele vai se conectar dentro, sei lá, do Kafka, vai processar um monte de coisa e tudo mais, e ele vai usar desses vários mecanismos que tem para recuperar quando o processo cai, quando a conexão cai, e por aí vai, sabe? Então tem essas várias ferramentas aí que tem dentro da BIM para ajudar a gente a programar e trazer as abstrações, elas são legais. Teve um artigo que eu passei quando eu estava fazendo essa apresentação, que era um relato de 10 anos de uma pessoa que já estava trabalhando com Erlang, já de 10 anos assim. E aí ele falou, para ele concebeu que tem uma escada de Erlang de soluções. E que a primeira delas é um pouco da linguagem, a segunda é processos, e por aí vai. Esses tópicos mais para baixo assim, dessa escada era Gen Server, era fazer hot swap de código, de tirar o código de execução e botar outro sem reiniciar a máquina, e outras coisas nesse sentido, que a galera... E ele falou que, tipo, raríssimas vezes ele teve que fazer alguma coisa mais hardcode nesse sentido, sabe? Acho que Erlang/Elixir traz uma produtividade muito boa nesse sentido. Boa! O que tem mais aí? Ó, o Thiago mandou uma pergunta ali no chat, Léo. Você poderia dar alguns exemplos de uso dos processos no dia a dia da Tribe? Ó, eu acho que o que a gente foi mais longe de processos dentro do que a gente está fazendo na Tribe até agora foi para executar cron job mesmo, de coisas que vão rodar em background de tempos em tempos. Então, a gente tem uma aplicação que precisa buscar dados num servidor externo, e aí, quando a gente executa essa aplicação, uma das aplicações que a gente tem, ele sobe um GenServer, e esse GenServer vai ficar executando de tempos em tempos essa busca de dados na outra aplicação em volta. E a gente fez isso porque foi mais fácil a gente fazer isso, dado a infraestrutura que a gente tem, que a gente roda dentro do Heroku, do que usando cron job, usando o processo de outra forma, sabe? Tipo, dentro da mesma máquina que é o nosso servidor web, ela tem a capacidade de rodar um background job que está indo no servidor e tudo mais. Eu falo isso muito porque eu venho do background de Ruby e de Rails, e as soluções de background job de Ruby e de Rails, elas são filas, você tem que rodar outros processos específicos para executar aquelas filas, então é um pouco da arquitetura um pouco diferente. Então, isso é um negócio muito legal, tipo, e é uma solução barata de fazer, rápida de fazer, e que ela quebra um galho bom que só, assim, de deixar ela executando de tempos em tempos. A gente tem várias coisas que rodam em processo, tipo, manda e-mail e outras coisas que são bem programadas assim, e que a gente consegue rodar em jobs, assim, em processo. Bem legal. Cara, eu ainda posso fazer uma pergunta? Pode.
Por favor, fica à vontade. Cara, eu lembrei, eu achei genial quando tu comentou sobre a capacidade de você distribuir os servidores, os nodes Erlang, de forma geográfica, porque, ao meu entender, eu entendia como um cluster de Erlang, um cluster local, no mesmo data center, com uma conexão interna, né, de alta velocidade. Quando você fala de cluster com nodes geograficamente distribuídos, o buraco é muito mais embaixo, meu amigo. A parada é muito mais difícil. E aí era isso que eu queria entender. Por exemplo, É mais ou menos difícil. a pergunta mais completa, mais objetiva que eu posso fazer é: essa distribuição lida bem com tolerância à latência? Tipo, você já chegou a ler alguma coisa sobre isso? Eu imagino que você fez alguma pesquisa sobre isso. Você viu alguma coisa sobre latência e como que eles lidam com isso? Ô, Joel, o que eu vi de latência e de processos e distribuição, acho que não de latência de rede, tá? Acho que é mais uma latência que eu vi foi dado o peso dos processos Erlang, de serem processos pequenos e rápidos de executar e que finalizam muito rápido, a latência deles acaba sendo pequena. Então, tipo, você pode subir uma porrada de processos de uma vez e matar vários processos de uma vez e tá tudo bem, assim. Quando a gente fala de uma solução distribuída, a gente invariavelmente vai ter problemas de rede, de latência e tudo mais, sabe? E isso passa exatamente pelo mesmo problema se fosse resolvido em outra linguagem. Tipo assim, eu quero ter um sistema aqui no Brasil para responder para as pessoas que estão no Brasil, quero ter um sistema na Europa, para responder a galera da Europa. Tipo, vai ter os mesmos problemas de latência. Acho que isso não muda, porque a gente está falando da rede, essa camada ela não vai mudar de um lugar para outro. Mas acho que o mais legal aqui é porque tá tudo dentro de código, sabe? Tipo, eu posso criar uma solução que, tipo assim, acho que tem um exemplo que o Norbinha trouxe para a gente lá na Tribe, foi de uma prestação de um hospital que ele gerencia todo o hospital sem banco de dados. E ele faz isso tudo usando processo. E aí, o cluster deles é um cluster distribuído em cidades diferentes, em lugares diferentes. E aí, como é que funciona? A pessoa está, sei lá, tá em Nova York e vai transferir, e vai se transferir para a Califórnia, ele faz isso trocando o processo de um lugar, de um nó para o outro. Então, ele pega a informação que está lá de um lado e manda para cá. Isso é um pouco do poder que você pode fazer de soluções distribuídas, entendeu? Não é o rolê, tipo, não é só garantir que a máquina vai estar funcionando, mas usar um pouco disso para a gente criar alguma, como eu falei, né, soluções mirabolantes para poder resolver os problemas, sabe? Essa talk ela é muito legal, porque ela traz esses pontos bem legais, assim, de como é que a galera roda um hospital, véio, um hospital no meio da pandemia, Covid-19, e eles conseguem rodar um hospital sem ter base de dados, só com processo e só com a BIM. Qual que é essa que você está falando? Essa tal que você está mencionando? Acho que... O Caciquinho colocou no chat aí o link. Essa daqui, né? Boa. Coisa de gente grande mesmo. Cara, muito bom mesmo. E eu queria só poder comentar, fazer algum comentário. É que assim, realmente, processos em si, se for olhar o processo, parecido com um processo de um sistema operacional, que tem uma mailbox e que é imutável, falando assim, é uma coisa muito simples até. Se você tiver a habilidade de abstrair, que tem muita coisa por trás também. Mas, assim, isso cresce, cara. Tipo, é um negócio simples que você consegue ter soluções sofisticadas pra caramba. E o Elixir manda muito bem, dando as ferramentas super úteis, na verdade. Então, tipo, que agilizam a nossa produtividade de uma forma que sem igual, na verdade. Então, tipo, é formidável o projeto do Elixir, o que o Erlang está nos dando. A linguagem em si, Elixir também só soma no Erlang, na BIM. Então, tipo, é formidável mesmo. Muito bom. Galera, só lembrando vocês que a gente também tem uma talk muito boa sobre processos, o mesmo tópico que está sendo abordado hoje, da Charlotte. Ela
fez essa talk na 6ª edição, se não me engano. Foi uma talk muito boa, que eu, particularmente, foi a talk que me fez compreender muita coisa que eu ainda estava muito me bananando para entender sobre processos. É uma talk muito boa, talvez seja bom um follow-up dessa talk vocês assistirem para verem, enfim, aprenderem um pouquinho mais, ver o que uma completa com a outra, e etc. Charlotte entra mais a fundo, pai, né? Prestação. Vamos lá. Charlotte Alguém mandou tem bem mais mesmo. alguma pergunta? Cara, por curiosidade, sai um tiquinhozinho só do scope, mas é muito pouquinho que sai. É que, assim, falando de processos, a gente acabou falando um pouquinho de clusters, né, e tudo mais. E uma impressão que eu tenho, a impressão é o que eu posso ver por enquanto, é que aqui, pelo menos, a gente ainda está aprendendo a explorar os benefícios de usar um cluster Erlang. Então, tipo, eu não vejo com frequência as pessoas entrando a fundo nesse assunto, não vejo com frequência as pessoas usando o Erlang a fundo, o cluster a fundo, sabe? Então, tipo, eu queria saber se você tem algum exemplo na Tribe de que usa algo sofisticado no sentido de cluster mesmo, sabe? Ô Moroni, eu gosto de falar que a Tribe, ela roda em dois dynos do Heroku de $7. Já tem isso mais ou menos 1 ano e meio. Então, assim, eu vou te falar com toda certeza do mundo que a gente está longe de passar por problemas de clusterização, sabe? Assim, eu estou falando só dos dynos, tá? Obviamente que essa conta é muito mais cara porque a gente tem outras coisas rodando. Uhum. Mas assim, eu acho que mesmo a gente não tendo soluções clusterizadas, é super importante a gente entender como é que essas coisas funcionam. Eu falo isso porque uma das discussões mais recentes que a gente teve foi exatamente sobre a preocupação de ter dois binários, dois processos de máquina da BIM executando em máquinas diferentes quando a gente tem esses background jobs aí. Tipo, acho que o Bilu já trouxe alguns exemplos do que ele já passou e tudo mais antes de trabalhar com a gente, de você rodar esses dois processos ao mesmo tempo e esses dois processos fazendo as mesmas coisas, tipo, bater nesse servidor, voltar, gravar na base de dados. Então, mesmo que você não implemente nada clusterizado, é super importante saber como essas coisas funcionam para evitar esses problemas. Então, por exemplo, nesse nosso cenário, que a gente tem um background job que vai no serviço externo, pega informação e grava na nossa base de dados, se a gente não tiver uma preocupação de executar um segundo binário ali do processo da BIM, a gente vai correr esse risco, sabe? E aí, no mínimo, a gente tem que entender isso para quando a gente, por exemplo, for escolher uma biblioteca. Por exemplo, vou pegar a Quanto, né, que é uma biblioteca pronta e feita para executar processos background no estilo cron job ali, né? Que vai executar de tempos em tempos. Uma das opções que ela tem de executar é exatamente de forma clusterizada. Então, ela vai pegar um nó do cluster, vai executar e acabou, sabe? Ela consegue entender e funcionar disso. Então, mesmo que a gente não vá fazer coisas clusterizadas, a gente tem que entender no mínimo como é que esse rolê funciona para garantir que as coisas não vão degringolar, sabe? Mas na escadinha ali que o carinha trouxe de 10 anos, eu tô longe de botar alguma solução clusterizada, assim, sabe? Entendo. É realmente útil. É que eu estou tentando aprender a explorar esses recursos, sabe? Tipo, o mais sofisticado que eu pude fazer, por enquanto, foi um cluster que ele sabe encontrar os amiguinhos dele automaticamente, né? Os outros nodes. E comecei a perceber que eu posso começar a desenhar arquitetar o cluster em si, né? Tipo, tal nó pode ter tais responsabilidades, assim, e tal. E são assuntos que eu acho interessante, que ainda estou tentando explorar, tentando entender, tipo, fazendo experimentos e tal. Então, tipo, vale perguntar, né? Demais, demais. A gente também tá conversando sobre isso porque a gente tá falando sobre infraestrutura, né? Tipo, essa minha frasezinha aí de $2 de $7, ela tá perto de acabar.
Uma hora ela vai acabar isso aí. Mas a gente já está se preocupando beleza, vamos entrar para alguma outra provider, fazer outras coisas. A gente já está se preocupando de, tá, se isso aqui for rodar em 2 máquinas, tipo, fazer um scale horizontal ali e tal, como é que tem que se comportar, sabe? E aí já traz para, tipo, entender qual que é a biblioteca de clusterização que a gente vai usar para que essas máquinas se encontrem, ou a gente vai fazer algo do zero e por aí vai, sabe? E aí tem N soluções já prontas também que a gente pode estar usando dentro do Elixir, que a comunidade já criou, sabe? Que é muito legal. Mas essa fase de 2 dynos não vai acabar para rolar uma fase de 3 dynos, não, né? Olha, não que a gente está entrando em outra seara de nível, a gente está entrando até a gente está com estratégia um pouco mais de longo prazo de virar microserviço. Então a gente está até indo olhando para as aplicações que a gente vai estar criando de Elixir dentro desse ambiente de microserviço. Então a gente está até entendendo como é que isso vai funcionar. O que é legal, tipo, se isso funcionar bem, a gente tem um case bem legal para apresentar, porque não existe muita empresa de Elixir que está criando as aplicações de dentro com microserviços. Então, a gente está tentando entender ainda, está tentando botar essas coisas de pé, estudando, a gente já vem estudando já há um tempo, já acho que nos últimos 6 meses a gente vem estudando. Então, não é um negócio que a gente está na loucura que vai virar, mas é algo real. É um caminho que a gente está indo, é um caminho que a gente vai, que a gente já validou que vai funcionar para o nosso cenário. E que a gente espera em breve estar falando mais sobre isso. Obrigado, cara, legal. Depois traz essa experiência aí para a gente trocar uma ideia. Com certeza. E, mais uma vez, quem quiser brincar com essas coisas todas, tem vaga. Cairo, cara, muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado pela quantidade de informação que você compartilhou aqui hoje. Estou muito grato e sinta-se aplaudido virtualmente por todo mundo agora, né? Como eu falei, eu tenho um olho biônico, então eu estou vendo que as pessoas estão me aplaudindo atrás dessas webcams desligadas. Tem muita gente te aplaudindo agora. Pessoal, a gente... Dá para ouvir aqui. Dá para ouvir, né?